Não desista. A fé que vence o mundo. Você que está assistindo esse vídeo, talvez esteja cansado, talvez esteja pensando em desistir, talvez ninguém saiba da dor que você está carregando no coração, mas hoje Deus mandou essa mensagem para você, porque existem batalhas que parecem impossíveis, existem momentos em que a alma fica cansada, momentos em que você ora e parece que nada muda, momentos em que você pensa, será que Deus ainda está comigo? E a resposta é, sim, Deus nunca abandonou você, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando o mundo vira as costas, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua trabalhando em silêncio e hoje você vai entender por que não pode desistir no meio do caminho, porque os maiores homens da Bíblia também enfrentaram dor, também choraram, também sofreram, mas permaneceram firmes, e é sobre isso que vamos falar hoje, sobre perseverança, sobre fé, sobre transformação e sobre como Deus pode mudar completamente a sua história. A perseverança de Jesus. Jesus poderia ter desistido. Pense nisso. Ele veio ao mundo para salvar pessoas, mas foi rejeitado pelas próprias pessoas que veio salvar. Foi humilhado, traído, perseguido, chamado de mentiroso, ridicularizado, abandonado. Mesmo assim, ele continuou. Jesus sabia da cruz que iria enfrentar, sabia da dor, sabia do sofrimento, sabia dos espinhos, sabia dos pregos, sabia do peso que carregaria, e mesmo sabendo de tudo isso, ele não desistiu. No Getsêmani, Jesus orou com tanta intensidade que seu suor virou gotas de sangue. Ali estava a dor, ali estava a pressão, ali estava o peso da missão. Mas sabe o que é mais forte nisso tudo? Mesmo sofrendo? Jesus permaneceu obediente, porque a perseverança não é continuar apenas quando tudo está fácil. Perseverança é continuar mesmo chorando, mesmo cansado, mesmo sem entender. Jesus mostrou ao mundo que quem persevera vence. Talvez hoje você esteja carregando uma cruz pesada, talvez esteja enfrentando problemas dentro da sua casa, ansiedade, medo, solidão, traição, desânimo. Mas escute isso, a dor não dura para sempre. Depois da cruz, veio a ressurreição, depois da noite, vem o amanhecer, depois da batalha, vem a vitória. Jesus perseverou até o fim e venceu. E você também vai vencer. Saulo de Tarso, o homem que perseguia cristãos. Agora vamos falar de um homem que parecia impossível de ser transformado. Saulo de Tarso. Saulo odiava os cristãos, ele perseguia seguidores de Jesus, mandava prender pessoas, aprovava perseguições. Muitos olhavam para Saulo e pensavam, esse homem nunca vai mudar. Mas Deus via algo diferente. Enquanto o mundo via um perseguidor, Deus via um escolhido, e isso é poderoso. Porque muitas vezes as pessoas olham para você e enxergam apenas seus erros, seu passado, suas falhas, seus pecados. Mas Deus olha para o seu futuro, Deus olha para aquilo que você ainda vai se tornar. E foi exatamente isso que aconteceu com Saulo. O encontro com Jesus. Um dia Saulo estava indo para Damasco, cheio de ódio, cheio de perseguição no coração, mas no caminho, tudo mudou. Uma luz forte brilhou do céu. Saulo caiu no chão e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus. Naquele momento, a vida de Saulo nunca mais seria a mesma, porque um encontro verdadeiro com Deus transforma qualquer pessoa. Não importa o passado, não importa os erros, não importa o quanto alguém caiu. Quando Deus decide transformar alguém, ninguém pode impedir. Saulo ficou cego por alguns dias, e durante aquele tempo, Deus estava quebrando o orgulho dele. Às vezes Deus permite momentos difíceis para transformar o nosso coração. Às vezes o silêncio de Deus está preparando algo maior, e depois daquele encontro, Saulo virou Paulo, o perseguidor virou pregador, o homem que destruía vidas passou a salvar vidas através da palavra de Deus. Isso mostra que ninguém está longe demais da graça de Deus, a fé e a perseverança de Paulo. Mas a vida de Paulo não ficou fácil depois da conversão. Muitas pessoas acham que servir a Deus significa ausência de luta, mas não é assim. Paulo sofreu muito,
Foi preso, espancado, humilhado, perseguido, passou fome, foi abandonado por pessoas. Mesmo assim, ele não desistiu. Paulo continuou pregando, continuou acreditando, continuou caminhando, porque a fé verdadeira permanece mesmo em meio às tempestades. Paulo entendia uma coisa: o sofrimento do presente não se compara com a glória futura. E talvez hoje você esteja cansado porque olha apenas para a dor atual. Mas Deus está preparando algo maior para você. Paulo tinha motivos humanos para desistir, mas escolheu permanecer firme. E no final da sua caminhada, ele declarou algo poderoso: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha que frase forte. Ele não disse, foi fácil. Ele não disse, nunca chorei. Ele não disse, nunca pensei em parar. Mas ele disse, guardei a fé. E isso muda tudo, porque o segredo não é nunca cair. O segredo é nunca abandonar a fé. Não. Não desista no meio do caminho. Escute isso com atenção. O inimigo quer que você pare agora, quer que você pense que acabou, quer destruir sua esperança, mas Deus mandou dizer, ainda não terminou. Enquanto houver vida, existe propósito. Enquanto você estiver respirando, Deus ainda está escrevendo sua história. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua família. Não desista da sua fé. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Talvez ninguém veja sua luta, mas Deus vê. Talvez ninguém reconheça seu esforço, mas Deus reconhece, e toda lágrima derramada em oração nunca é em vão. Há pessoas que desistiram faltando pouco para o milagre, faltando pouco para a resposta, faltando pouco para a transformação. Não pare agora. Deus usa processos. Existe algo importante que você precisa entender. Deus usa processos. Jesus passou pela cruz, Paulo passou pelo deserto, José passou pela prisão, Davi passou pela perseguição. Antes da promessa, existe preparação. E a preparação às vezes dói, mas Deus não desperdiça dor. Tudo o que você está vivendo pode estar formando alguém mais forte dentro de você. A luta está fortalecendo sua fé, a dor está amadurecendo você. O processo está preparando você para algo maior, então permaneça firme. Quando você pensa que está sozinho, talvez você se sinta sozinho hoje. Talvez você tenha sido abandonado, traído, esquecido. Mas Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Jesus também foi abandonado. Paulo também ficou sozinho em muitos momentos. Mas Deus nunca saiu do lado deles. E Deus também não saiu do seu lado. Mesmo no silêncio, Ele continua presente. Mesmo quando você não sente, Ele continua cuidando. A fé move o impossível. A fé não significa ausência de medo. Significa continuar mesmo com medo. Paulo teve medo. Os discípulos tiveram medo. Muitos homens de Deus sentiram fraqueza, mas eles escolheram confiar. E é isso que Deus quer de você hoje: confiança. Mesmo sem entender, mesmo sem enxergar, mesmo sem respostas imediatas, continue acreditando, porque Deus é especialista em fazer milagres em situações impossíveis. Palavra final de esperança. Se você chegou até aqui, essa mensagem era para você. Você não nasceu para desistir. Você nasceu para vencer. Sua história não termina na dor. Sua história não termina no fracasso. Sua história não termina na tristeza. Deus ainda vai surpreender você. Assim como Saulo virou Paulo, Deus também pode transformar completamente sua vida. Assim como Jesus venceu a cruz, você também vai vencer essa batalha. Então levante sua cabeça, respire fundo, ore mais uma vez, tente mais uma vez, acredite mais uma vez, porque Deus honra aqueles que perseveram. Se essa mensagem falou com você, não desista. Continue firme, continue caminhando, continue acreditando, porque o mesmo Deus que sustentou Jesus, o mesmo Deus que transformou Paulo, é o mesmo Deus que está cuidando da sua vida hoje. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça seu coração e que você nunca abandone sua fé. Amém.